Boa tarde a todas e a todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção, como sempre trazendo temas da maior relevância para o debate de personalidades ótimas que fazem parte do programa sempre como convidados. E hoje, inclusive, temos aqui uma bancada também da melhor qualidade. Eu vou começar apresentando a doutora Laura Barros, procuradora, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção. Por favor, cumprimentando a todos. Boa tarde, Adriano Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham e todas, meus companheiros aqui de bancada. Um prazer estar com vocês uma vez mais. E estou já ansiosa pelos debates que seguirão. A gente estava comentando aqui, assunto é que não falta, né? Então, ansiosa aí para ouvir os colegas e para trocarmos algumas percepções aí desse nosso país tão agitado. De fato, temas não nos faltam. Vamos torcer para chegar o dia que nós temos que pesquisar para aparecer algum tema. Vamos trabalhar para isso. E temos aqui também com o doutor Irapuan Santana, sócio do escritório BFBM, Barroso, Fompeles, Mendonça Advogados, doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, advogado voluntário da Educafro e colunista do jornal O Globo, além de procurador do município de Mauá. Por favor, doutor Irapuã. Boa tarde aos nossos telespectadores, ouvintes, boa tarde aos colegas da mesa. Muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui, é uma honra estar aqui de novo. Que coisa boa. E estamos também com o doutor Alexandre Barroso, especialista, mestre e doutor pela USP, membro de comissões do IASP, da OAB São Paulo e do CESA e do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo. Por favor, doutor. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Laura. Já companheira de tantas jornadas aqui no canal INAC. Bom dia, Irapuã. Nós tivemos recentemente uma ótima oportunidade de debater na FEA-USP sobre governança judicial, função e limites. Foi muito bacana lá. Eu tenho certeza que aqui a conversa também vai ser no mesmo nível, muito proveitosa para todos. Exatamente. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, membro do Conselho Consultivo da USCS, Universidade de São Caetano do Sul, e também criador do Movimento Basta. Mas vamos lá, amigos. Temos como tema hoje, o primeiro tema, e se você nos acompanha é porque você também quer mudar esse estado de coisas. O ministro Moraes suspende a dosimetria do Supremo até julgar ações contra a lei que reduz pena de Bolsonaro e condenados no 8 de janeiro. Né? Então, ele suspendeu temporariamente a aplicação da lei da dosimetria, que poderia reduzir penas e o tempo em regime fechado de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada até que o plenário do Supremo Tribunal julgue ações que questionam a constitucionalidade da lei. Moraes também determinou prazo para manifestações da Presidência da República, do Congresso, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. A lei, amigos, havia sido promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após o Congresso derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu pergunto ao doutor Irapuã, considerando a suspensão da lei da dosimetria pelo Supremo e o debate sobre sua constitucionalidade, como o senhor avalia o equilíbrio entre a competência do Congresso para redefinir critérios de execução penal e o papel do Supremo na proteção dos limites constitucionais, especialmente em casos ligados aos atos de 8 de janeiro? Por favor, doutor. Então, acho que esse tem sido um novo debate aí, que vai redefinir, né, ou reafirmar
os limites dos diálogos institucionais existentes ali entre presidência, Congresso e Supremo. Tem umas questões, eu acho que são interessantes do ponto de vista processual, que foram levantadas, e eu acho que é importante a gente trazer aqui também, que normalmente o que aconteceu, né? Houve o julgamento dessas pessoas, né, do 8 de janeiro, estava tramitando a PL da dosimetria. A PL da dosimetria virou uma lei, virou a lei da dosimetria. Nesse meio tempo, as pessoas pediram, as defesas, né, pediram para que fosse aplicada a lei de dosimetria, a nova lei. E no ato subsequente a isso, também ingressaram com a ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa lei de dosimetria. E aí, olha que interessante, né? Ainda que houvesse pedido de medida cautelar nessas ADIs, essa medida cautelar ela não foi deferida, teve o pedido de informações, mas no âmbito do julgamento dos casos da execução penal é que o ministro Alexandre de Moraes fez a suspensão. Falou assim: olha, não vou aplicar nada agora, porque houve a propositura de duas ADIs questionando a constitucionalidade dessa lei. Então, é muito interessante isso, porque assim, é uma coisa que, até processualmente falando, é um pouco estranho, mas ele faz uma referência a um caso que aconteceu também, que também foi muito debatido e foi muito polêmico, que foi o caso do deputado Daniel Silveira. No caso do deputado Daniel Silveira, aconteceu isso, uma coisa parecida, porque no momento em que ele foi condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele publicou o decreto de indulto, né, para soltar ou descondenar o Daniel Silveira. E ali, quando houve a publicação desse decreto, também houve o questionamento dele, da constitucionalidade dele no Supremo. E ali, logo depois, com a notícia desse decreto, chegou até o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou assim: também não vou aplicar isso agora, porque tá para chegar a decisão do plenário e, enfim, e aí a gente sabe o que aconteceu. Então, assim, não é uma coisa comum, mas é algo que já aconteceu e que teve o referendo do plenário, né? Então, eu acho que tem uma questão aí que é importante para quem é processualista, para quem trabalha com essa parte, porque vejam que foi um caso que foi muito excepcional, e aí a gente está falando até de um caso lá de do controle de constitucionalidade de uma medida que é privativa do presidente da República, né? Então ali a gente está falando desse caso específico, e agora a gente está indo para um outro ponto que é do Congresso. Então, assim, além desse pano de fundo, além dessa parte processual, tem o pano de fundo que a gente está falando que houve a PL, ela teve o veto e derrubaram o veto. Então, assim, estão os três poderes da República dialogando, mas estão se degladiando, né, na praça ali dos três poderes, para ver o que vai ser aplicado. Eu acho que tem uma questão ali que vai ter que ser assentada de alguma maneira, porque, de fato, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal já não existe aquela questão que seja pacificada, porque em alguns momentos diversas pessoas já falaram isso internamente, que as penas foram aplicadas de uma maneira exagerada para algumas pessoas, alguns participantes do 8 de janeiro. Então, vai ser interessante analisar, ver como é que isso vai ser colocado dentro desse novo ponto político que a gente se encontra, né, pós escândalos que aconteceram no Supremo envolvendo alguns ministros. Então, eu acho assim, se a gente fosse falar, né, como direito constitucional, direito penal, raizão, raizão, esse tipo de coisa não aconteceria. Agora, fica mais fácil a gente parar para ver e falar assim: olha, o que está sendo envolvido? Os elementos são esses, tudo pode acontecer, mas a tendência
é que se chegue a algum meio termo aí. Agora, como que isso vai acontecer? Infelizmente, a gente não tem um mapa ainda, uma bola de cristal para saber o que é ruim, né? Porque normalmente o que seria ideal era que essas decisões judiciais fossem previsíveis, né? Infelizmente, não está sendo. Estamos vivendo momentos bem difíceis sobre esse aspecto e foi bem abordado pelo Dr. Irapuan. E para ajudar você, inclusive, que está nos acompanhando, a formar também a sua opinião e ajudar a como a gente faz com que se normalizem essas coisas todas. Mas aí, amigos, a gente não tem como não voltar a um tema recorrente, né? Que são os desdobramentos do caso do Banco Master. O Henrique Vorcar, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcar, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 14, pela Polícia Federal em Belo Horizonte, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. Segundo a investigação, ele integraria o grupo A Turma, ligado ao dono do Banco Master e suspeito de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões de dispositivos. A Polícia Federal afirma ainda que Henrique fazia pagamentos e solicitava serviços ao grupo de hackers Os Meninos, acusado de tentar derrubar reportagens negativas e divulgar conteúdos favoráveis ao Banco Master. Em paralelo a isso, amigos, a produtora Golpe Entertainment negou ter recebido recursos de Daniel Vorcaro após reportagem do Intercept afirmar que o senador Flávio Bolsonaro teria pedido 135 milhões ao ex-banqueiro para financiar o filme Dark Horse, inspirado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu pai. A empresa disse que a legislação dos Estados Unidos impede divulgar investidores protegidos por acordos de confidencialidade. Doutor Alexandre, qual é a sua avaliação sobre os impactos jurídicos e institucionais das investigações da Operação Compliance Zero envolvendo o Banco Master, especialmente diante das acusações de uso de grupos para intimidação, invasões cibernéticas e suposta manipulação de conteúdo em favor de interesses privados e políticos, doutor Alexandre? Bem, eu gostaria de falar um pouquinho também, ao encontro do que o Irapuan tratou agora há pouco sobre o tema anterior, que, na minha opinião, não há nenhuma matéria constitucional para levar esse tema da dosimetria para o Supremo Tribunal Federal. E isso é apenas mais uma infeliz, muito preocupante, na minha opinião, manobra dessa chamada pelo professor Miguel Reale jurisprudência criativa, que ao invés de sustar ou desaconselhar ou desestimular esse tipo de situação, até estimula. Porque é apenas e tão somente uma alteração de critérios já previsto no Código Penal. E esse tipo de situação é uma opção da competência do legislador infraconstitucional. A dosimetria é típica de direito infraconstitucional, do Código Penal, de outras leis penais. Até para uma pessoa como eu, que não sou criminalista, percebe com certa facilidade que isso não é matéria constitucional. E, indo para o direito constitucional, se tem as ADI, você tem que julgar a ADI. Isso aí, passando para a matéria do direito processual, se não há uma declaração na sede própria de uma invalidação, ineficácia, inexistência, enfim, de um ato jurídico, ele está valendo. Então, a meu ver, o que cabia ao ministro relator era atuar em uma das duas, ou nas duas, reunião conjunta, das ADIs, e das ADIs e para os processos de execução de pena, tudo isso. Então, repito, há quem diga, eu já ouvi recentemente,
um importante ministro do Supremo dizer que isso acontece porque o Supremo é muito demandado a intervir em decisões privativas do Legislativo e do Executivo, mas, a meu ver, não é isso. A meu ver, é o Supremo, na atual composição, que estimula esse tipo de situação. Agora, vindo para o nosso tema, a pergunta especial do pai do Vorcaro. Tudo indica, mesmo, a cada vez que acontece algo desse nível, que é uma organização criminosa, com requintes de características mafiosas. Porque, pelo que se fala na imprensa, óbvio, eu não li nenhum inquérito, aqui se fala, claro, de fraudes financeiras, e esse pai do Vorcado seria um dos operadores dessas fraudes financeiras. Também essa questão da intimidação física a pessoas que, por qualquer razão, estavam incomodando esse grupo. Então, é muito preocupante mesmo, que esse tipo de comportamento, em terceira década do século XXI, ainda aconteça. Mas, já antecipando um pouquinho outro tema, o que me preocupa mesmo sobre isso, embora não tenha sido perguntado, é que este caso Master tem o mesmo destino dos casos Petrolão e Mensalão, que no começo houve uma movimentação muito grande, o povo, o país, os cidadãos se sentiram um tanto aliviados, confiantes de que tudo seria efetivamente investigado, e uma vez investigado, segundo os princípios, claro, constitucionais do processo, e também segundo o princípio da livre persuasão racional, que também se aplica ao direito penal, aqueles que fossem considerados culpados fossem condenados e cumprissem suas penas. Não é o que, infelizmente, a gente viu nesses dois anteriores episódios. E agora minha preocupação ainda é maior, porque parece que abrange todos os espectros do poder público. No âmbito político, de direita, de esquerda, de centro, já se fala também no executivo, no judiciário, não precisa repetir. Então, a minha preocupação é enorme, é uma coisa que eu acho que todos nós já deveríamos nos preocupar, a sociedade civil, com um movimento preventivo para tentar neutralizar qualquer movimento, iniciativa tendente a fazer com que este caso Master tenha os mesmos destinos, ou o mesmo destino do Petrolão e do Mensalão, só para dizer os mais escandalosos recentes, por esses motivos. Quanto à questão do senador Bolsonaro, o filme do ex-presidente Bolsonaro. De fato, chama muita atenção que duas pessoas diretamente ligadas ao tema tenham negado expressamente que tenham recebido qualquer quantia desse Borcado. Não dá para levar muito a sério isso, infelizmente, porque eles usam essas estratégias jurídicas de não dizer diretamente, falam da pessoa física, mas tem jurídica, tem grupo de empresa. É tal emaranhado, já nós percebemos, empresarial desse grupo do Vorcaro, que para uma pessoa negar sem ser sincera é muito fácil. Mas, de qualquer maneira, o que nesse sentido me importa. Bom, tem outra coisa, né? Se o filme iria se dar aqui, se toda a equipe era aqui, tudo era aqui, qual é o sentido desse dinheiro ir para os Estados Unidos, passar pelo advogado de imigração do deputado Bolsonaro e parar no Texas? Esse dinheiro parar no Texas, que ele mora, se eu não me engano, acho que é em Dallas, que ele mora em Dallas, acho que ele está refugiado lá em Dallas. Esse dinheiro ir para lá, depois voltar para cá. Sendo um senador da República, sendo um candidato à presidência da República, eu acho que ele deveria ter a iniciativa de esclarecer tudo, inclusive porque ele cobra isso de tanta gente, não é? A gente sabe, ele cobra
das outras pessoas supostamente envolvidas no assunto marcha, e ele não tem essa iniciativa, se escuda em cláusulas contratuais que têm muitas exceções. A gente sabe que tem exceção. Tanto é assim que o ex-presidente Temer abriu. O ex-presidente Temer espontaneamente disse, ó, passou por isso, foi isso, foi isso, isso. E, recentemente, vocês devem saber, todo mundo sabe, o presidente Temer disse, tudo bem, depois eu vou quebrar, porque o interesse público é muito mais relevante do que esse privado aqui de contratos, sobretudo envolvendo entidade com esse grau aí de dificuldades judiciais, por assim dizer. Eu me lembro, há muitos, muitos anos, eu tinha um processo, há muitos anos mesmo, o ex-governador Orestes Quercia processou o Estado de São Paulo. Eu sei que eu me envolvi nesse caso. Processou o Estado de São Paulo, danos morais, materiais, porque durante a campanha presidencial, o Estado de São Paulo publicou matérias sobre a fantástica evolução patrimonial do então candidato Orestes Quercia. Então e eu estava presente, por coincidência, no julgamento das apelações no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi um dos julgamentos assim mais icônicos na minha vida, porque quem defendia o Orestes Quercia era hoje falecido, um dos melhores advogados de contencioso da história do país, o Mário Sérgio Duarte Garcia. E quem defendia o Estado de São Paulo era outro ícone da advocacia, sobretudo em matéria de imprensa, o Anel Alceu Ferreira Filho. Então todo mundo ali aprendeu muito só em assistir aquela sustentação oral, as sustentações orais dos dois. Mas o que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo disse? Não há indenização a ser paga pelo Estado de São Paulo, principalmente por dois motivos. O autor, no caso o Orestes Quercia, também falecido, era candidato à presidência da República. Então, um candidato à presidência da República, aquele que quer conduzir, na época, tantos milhões, hoje são 150 milhões de pessoas, não tem o direito de esconder nada da sua vida. Isso a gente já falou na última vez que esteve aqui. Se você é um candidato à presidência da República, você se propõe a conduzir uma nação de 150 milhões de pessoas, você não tem direito a isso. No caso do senador Bolsonaro, que eu acabei de falar, ele é um senador da República. Senador, deputado, quem exerce cargo político, administrativo, judiciário, não tem direito de esconder fatos do interesse público. É simples assim, a meu ver. Não tem esse direito. Então, de novo, eu vejo com muita preocupação, mas eu tenho, pelo menos no momento, fé de que a Polícia Federal continue fazendo o papel dela e descubra isso tudo. E eu falo aqui porque é um princípio basilar, essencial aqui do INAC, que não tem manifestação de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de lado. Fala equidistantemente, apenas fatos, apenas situações, não sobre pessoas, sobre interesses. Por isso que eu fico à vontade de falar sobre isso. A expectativa é que a Polícia Federal consiga. Perfeito. Temos aí uma abordagem bastante ampla, você que está nos acompanhando, para fazer também chegar às suas conclusões. E aí, com tudo isso que está acontecendo, amigos, e a proximidade das eleições, o momento que nós estamos vivendo político, né, mostra que um levantamento de 6 a cada 10 brasileiros tem medo de sofrer agressões por opção política, diante desse quadro forte que estamos vendo de política aí, de extremos, né? E aí a gente chega à situação de pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que com o Datafolha mostra que o medo da violência política segue muito alto no Brasil. Há 5 meses das eleições, 60% dos brasileiros afirmam temer sofrer agressões físicas por causa de suas posições políticas ou partidárias.
um índice que permanece próximo ao registrado da última eleição presidencial, quando 68% declaravam a mesma preocupação, indicando que a sensação de insegurança política pouco diminuiu nos últimos 4 anos. E aí eu tenho que provocar a doutora Laura Barros para que quais fatores ajudam a explicar a permanência do medo, da violência política entre os brasileiros, mesmo anos após a eleição de 2022? Pois é, Antônio Carlos, é um ponto bastante angustiante esse que a gente vive e que acaba colocando, inclusive, em risco a própria democracia brasileira, né? A gente imagina que o processo eleitoral é aí a grande festa da democracia, a oportunidade dos brasileiros, dos cidadãos expressarem as suas angústias, as suas escolhas, colocarem ali as suas esperanças. E de repente esse processo todo tão bem estruturado, tão bem pensado lá na nossa Constituição, sendo alvo ou sendo maculado por situações de violência. Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode tentar descolar esse cenário do próprio contexto de país que a gente vive hoje. A gente está num país muito violento. O Brasil tem se mostrado um país muito violento hoje. Basta vermos os números de violência contra as mulheres, os números de homicídios, a forma de vida nas grandes cidades brasileiras, que o cidadão, o trabalhador já não tem mais condição de sair de casa sem medo. Os números mostram que as pessoas realmente têm evitado sair de casa à noite simplesmente por medo de sofrer algum tipo de agressão, de algum tipo de violência. Então, é um cenário mais complexo, mais amplo, que deve ser levado em consideração, que, mais uma vez, demanda um endereçamento urgente das nossas autoridades, e aqui eu falo em todos os níveis e de todas as esferas, né? O legislador tem que estar sensível a isso, o judiciário tem que estar sensível a isso, o executivo e, claro, a sociedade civil também. Né? Então, que cada um desempenhe com responsabilidade a sua missão institucional, e dela se desencumba aí de forma a realmente atender o interesse público. Ainda havia há pouco ontem o desperdício de dinheiro público representado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo Legislativo Carioca, que estava ali, teve a aprovação pela CCJ de um projeto de lei para tornar um humorista brasileiro, o Fábio Porchat, persona non grata no Estado. Então, esse é o nível de preocupação que os nossos parlamentares, né, num lugar como o Rio de Janeiro, né, que está enfrentando aí, para falar o mínimo, essa crise com relação à condução do próprio Estado, aos fatos recentes envolvendo o Tribunal de Contas, que teve aí a cassação de praticamente todos, com exceção de um dos seus conselheiros. Então, é realmente algo muito que acaba sendo até um desaforo para a população brasileira. Então, é preciso que enderecemos essa questão da segurança de uma forma adequada. E claro, no momento eleitoral, num cenário tão polarizado que vivemos hoje, isso aí vai exacerbar de alguma forma, né? Então é muito preocupante, é muito triste que a gente esteja vivendo isso, mas não é também limitada à esfera só da violência, né? Não é só a violência física, digamos assim. E a gente está tendo muitos episódios nas últimas eleições de assédio eleitoral nas próprias empresas. Houve muitas condenações de empresas, de grupos econômicos que estavam ali comprovadamente assediando os seus trabalhadores, assediando os seus funcionários, com vista a obrigá-los ou a influenciar a sua opção de voto, o que só já é um absurdo, já é uma mácula a toda estrutura, a toda lógica democrática. Então, a gente tem que ter um olhar muito sensível, e eu acho que até é surpreendente isso, porque se a gente fosse pensar 15 anos atrás, era difícil a gente pensar nesse tipo de assédio eleitoral, né? E hoje isso aí está se fortalecendo, está ficando mais comum no dia a dia do Brasil. Tem um estudo muito interessante desenvolvido pelo próprio INAC, que conseguiu levantar a precificação que se faz dos votos dos brasileiros. Então, em cada estado da federação, quanto custa o voto de um cidadão brasileiro? Então, é um cenário angustiante, para se dizer o mínimo, né? Nesse ano de eleição,
que deveria ser um ano de alegria, de festa, de possibilidade de renovação, do cidadão poder ter um respiro aliviado, vamos começar uma nova fase, e de repente a gente já vê todos esses entraves, sem falar, claro, nas fake news, nas manipulações das redes, na falta de regulação das redes sociais, que a gente está vendo que tem muito interesse por trás, né? E que acaba criando, para além de toda essa violência, uma possibilidade de, mais uma vez, o resultado da eleição ser bastante distante da vontade efetivamente popular, né? E só para encerrar aqui as minhas considerações a respeito desse ponto e minhas angústias também, eu gosto muito, tem um estudo da Cambridge University Press, que é de agosto de 2025, que indica que 26% dos cidadãos brasileiros, portanto, mais de um quarto da população do país, vive sob o jugo de organizações criminosas, ou seja, as regras, as leis observadas por esses cidadãos não são o Código Civil, a Constituição Federal, o Código Penal, e sim as regras impostas pelos milicianos, pelos criminosos, ou seja, é uma situação, para se dizer o mínimo, eu acho que a gente está próximo aí de um desespero mesmo. A gente vai ter que repensar toda essa nossa estrutura de escolha de representantes, de interação institucional, de comportamento institucional e principalmente de controle, se a gente quer ter um país minimamente sério, minimamente legítimo em termos de democracia. E que coisa, doutora Laura, bem colocada, inclusive, essa questão do assédio eleitoral, por exemplo. A CONACAT participamos da assinatura, semana passada, em Brasília, de um documento sobre o assédio eleitoral produzido pela Conares. A CONACAT foi uma das signatárias. E o que acontece? Aqui cabe eu fazer mais uma pergunta, ainda que um pouco rápida para a senhora. De que forma esse ambiente político polarizado pode impactar a participação dos eleitores e o debate público nas próximas eleições, doutora? Aí acaba comprometendo, em termos qualitativos, muito sérios o debate público. A gente está tendo um debate público hoje que não tem a menor qualidade. Por quê? Porque ou é fla-flu, né? É muito superficial, é algo de paixão mesmo, e as pessoas não estão sensíveis a argumentos lógicos, a evidências, a números, a pesquisas. Então é aquela coisa que não adianta, não vai mudar, né? E impulsionado e agravado com a questão das bolhas da internet, porque essas falácias, esses vícios só vão se reafirmando e surgem fatos fake que acabam sendo incorporados na realidade, e tudo isso numa velocidade que realmente o cidadão não consegue acompanhar e não consegue nem, não tem nem ferramentas para avaliar. E nesse mundo parece que tudo fica meio fantástico, tudo fica meio que possível, né? Vejam que a gente está vivendo, e aí retorna ao nosso primeiro assunto, a questão da dosimetria. Aí primeiro ia ser a anistia, depois a dosimetria, e abertamente os três grandes poderes da República se degladiando em arena pública, o executivo, o legislativo e o judiciário se atacando, fazendo algumas concessões, porque existem interesses muito profundos em jogo, e a população brasileira fica sem uma satisfação, sem uma segurança, e esperando qual vai ser o próximo capricho a ser atendido, qual vai ser o próximo escândalo, né, o próximo mensalão, o próximo Daniel Borcaro, e a quem estaremos servindo, né? Então é realmente algo muito desanimador, eu diria assim, né? E cabe a gente, como sociedade civil, até onde temos forças para fazer isso, é resistir a esse movimento de alienação, de autorreferenciamento que as redes promovem, e os partidos muitas vezes também se engajam nesse processo para tentar trazer um pouquinho de, como eu disse, qualidade para o debate público. De fato, estamos diante de momentos muito difíceis no Brasil e, de novo, cabe a cada um de nós influenciar a todos que nós possamos para que decidam corretamente os seus votos, que não deixem fatores externos, até compra de votos, influenciar decisões, porque é isso que nós estamos enfrentando nesse momento.
Mas, amigos, tem uma notícia que saiu agora que precisa ser colocada com certeza. E eu vou provocar de novo o doutor Alexandre. A rede de lojas Fast Shop recebeu a maior multa por corrupção da história. Tá? Uma carta manuscrita encontrada com o auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto durante a Operação Ícaro do Ministério Público de São Paulo, infelizmente, foi considerada peça-chave para revelar um esquema bilionário de corrupção envolvendo empresas do varejo e servidores públicos, infelizmente. No texto escrito à mão com caneta vermelha, o auditor pedia orientação espiritual sobre novas liberações de ICMS, o que a investigação interpretou como indício de pagamento de propina. A apuração levou à aplicação de uma multa recorde de 1,04 bilhão à Fast Shop, a maior já imposta no Brasil pela lei anticorrupção. Executivos da empresa admitiram o pagamento de propina em acordo com o Ministério Público e aceitaram pagar cerca de 100 milhões em multas individuais. Doutor Alexandre, como o senhor avalia os efeitos jurídicos e institucionais da multa bilionária aplicada à Fast Shop no âmbito da lei anticorrupção, especialmente diante da admissão de pagamento de propina por executivos da empresa? Bem, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tipo de situação aqui. Isso decorre do sentimento generalizado de irresponsabilidade jurídica, para não dizer de impunidade, que tomou conta de parte significativa da sociedade brasileira. Não é só do empresariado, como eu disse, é parte significativa da sociedade brasileira. Daqui a pouco eu vou falar de outras pessoas, outras entidades também. As pessoas contam com o ilícito como um modus operandi de potencialização do seu negócio. Porque, imaginem, essa multa de 1 bilhão de reais, 1,4 bilhão, é uma fração pequena do que teria sido objeto de sonegação fiscal. E, pela matéria, 2 sócios e um executivo pagaram na somatória 100 milhões. A multa é de 1 bilhão. Esses 3 vão pagar 100 milhões. Imagina, eu não tive acesso ao número, quantos bilhões foi essa sonegação. Então, a minha impressão é que muita gente dessa índole pensa: o crime compensa, porque faz o acordo de não persecução penal. Paga essa gorjeta. Desculpe a minha expressão, mas parece uma gorjeta. Esses números que a gente está falando aqui, de novo, se a multa é um mero percentual, é 1 bilhão, 3 pessoas, eu não sei quais percentuais, pagam 100 milhões, isso é uma gorjeta de todo o que foi subtraído do Estado em sentido amplo. Outra coisa, essa sonegação implica diretamente numa concorrência desleal. Quantos concorrentes desta empresa malograram porque fazem apenas o que é certo, pagam seus impostos e, em pagando impostos, perdem, justamente nesse nosso Brasil, pagam impostos, se tornam quase incapazes concorrencialmente de enfrentar uma empresa como essa. Todos nós sabemos aqui, cada um de nós, quanto paga de imposto, nós não somos empresários, acho que não tem nenhum empresário, quanto cada um de nós paga imposto, e isso reflete na nossa economia no dia a dia. Isso atinge, de novo, o ambiente concorrencial do setor. Assim é muito fácil prosperar.
Assim, é até pouco o patrimônio. Fé Shopping tem no país inteiro, praticamente, mas tem que pagar tributo. Como tantas outras apareceram por aí, etc. O ambiente de negócios, de novo, fica prejudicado, fica instável. E outro ponto muito importante: como é possível um estado como São Paulo, o mais rico do país, o que tem mais recursos no país, etc., 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 se permitir uma sonegação desse vulto? Como é possível o estado de São Paulo se permitir uma sonegação desse vulto? Então eu fico pensando, sei lá, esse auditor aí, ou eu sei lá mais quais auditores, na minha impressão, não é possível uma sonegação desse vulto ficar nesse nível de servidores públicos. Mas eu não me lembro de ter lido, ouvido, assistido em canto nenhum nada sobre ninguém além desses auditores. Não estou defendendo os auditores, eu acho que quem erra tem que pagar, enfim. Eu sou do tipo de responsabilização. Porque o Estado de São Paulo tem tecnologia, tem dinheiro, tem investimento para tudo. Não é compreensível que ele se permita uma situação como essa. Também eu não consigo entender como é que não se falou até hoje, pelo menos eu não vi, faço a ressalva, de contadores e advogados dessa empresa. Porque operação com essa complexidade, com essa profundidade, com essa extensão, esse tempo todo, não foi planejada só por esses auditores, como há quem diga. Não foi planejada só com os diretores, os executivos. Não foi planejada apenas pelos sócios. Isso necessariamente passa por contadores e passa por advogados. Eu sou advogado, mas eu quero que a minha profissão seja respeitada. Eu quero que a minha. Eu já integrei o TED durante muito tempo da OAB de São Paulo, não tenho mais tempo, mas já integrei, como já integrei TED, eu entreguei prerrogativas. Então, quando tem que defender advogado, fiz lá, e quando foi também para analisar, analisei. Isso macula as classes da advocacia e da contabilidade, sei lá mais quem. Ah, ah, isso é uma coisa que é muito alarmante mesmo. E, de novo, se sucedem os fatos. Hoje é ela, mas já tem tantos, amanhã será outra. É preciso cobrar também, na minha opinião, por isso eu fiz questão de falar da minha própria classe, colegas, não sei nem quem são, não tenho a menor ideia quem são esses advogados, não tenho a menor ideia quem sejam os contadores, não tenho a menor ideia quem seja ninguém. Mas eu estou falando que é preciso cobrar também a administração pública do Estado de São Paulo. Não pode fazer de conta que isso aqui foi eventual, foi acidental. Como a história lá do INSS recente, isso não foi acidental. Tantos casos não são acidentais e não acontece nada com os mais importantes de cada uma dessas organizações. Não acontece. É isso. Como disse aqui a Laura há pouco, é um desabafo, é um desabafo. É um desabafo. Eu tenho que fazer uma observação, doutor Alexandre, que, sem dúvida, uma coisa dessa magnitude, os escalões superiores, com certeza, têm conhecimento, é uma coisa impressionante. Tá? Mas eu tenho que fazer também mais uma observação, até por convicção. Infelizmente, alguns representantes das estruturas de Estado acabam manchando a imagem da estrutura de Estado como um todo, mas eles são exceções. Claro. Tá? São exceções. E eu quero dizer mais uma coisa, sem entrar no mérito, que, por exemplo, agora o senhor mencionou aí o INSS, sem entrar no mérito, mas o governo federal, na tentativa de salvar a imagem dele junto ao INSS, o que fez? Colocou agora à frente do INSS uma servidora de carreira. Isso eu acho bom. Então, eu acho bom. Note-se que é com o objetivo de salvar a imagem.
Uhum. sem entrar nessa discussão. Sim, sim. Mas aí eu faço uma mudança mais um pouquinho aqui, né? E eu vou voltar para a doutora Laura Barros. Doutora Laura, é, o ministro Gino pede providências sobre controle de emendas parlamentares. Ele determinou prazos para que órgãos de controle e autoridades prestem informações sobre o monitoramento de emendas parlamentares na DPF 854. As medidas atendem a pedidos de entidades de transparência que apontam possíveis irregularidades e riscos de uso eleitoral das emendas, incluindo suspeitas de ligação entre beneficiários e financiadores de campanhas. O ministro Gino pediu esclarecimentos sobre um possível acordo envolvendo 316 milhões em emendas de bancada em São Paulo e cobrou informações do TCU, da CGU, do Senado, Assembleias Legislativas, sobre transparência, auditoria e adaptação às regras federais de rastreabilidade das emendas parlamentares. Aliás, eu me permito dizer, as fatídicas emendas parlamentares. O que se fala infelizmente, cada vez mais Brasília e cada vez menos Brasil. Né? Os recursos são arrecadados nas unidades da federação, dos municípios, mas os recursos vão todos para Brasília e lá é feita a distribuição, transformando prefeitos e vereadores em pedintes do Congresso Nacional. É uma coisa muito grave que abordamos em outro momento. Mas aí eu pergunto para a doutora Laura, quais os impactos políticos e eleitorais das investigações sobre o uso de emendas parlamentares, especialmente diante das suspeitas de acordos para driblar regras de transparência e rastreabilidade, doutora? Então, Antônio Carlos, na verdade, eu tenho sérias dúvidas a respeito dos impactos, de toda essa questão, porque o que a gente está vendo, infelizmente, é uma desmoralização do Poder Judiciário. A sensação que eu tenho é que o ministro Dino virou um bedel que fica correndo atrás do executivo, atrás do legislativo, atrás dos órgãos de controle, pedindo ou determinando que a Constituição seja cumprida e que a legislação que está em vigor seja observada, inclusive pelas instituições públicas, e todo mundo fazendo ouvidos moucos. A sensação que eu tenho é essa. Primeiro, a própria concepção dessas emendas parlamentares, a gente já teve a oportunidade de discutir, inclusive aqui, em diversos âmbitos, todos sabem que são inconstitucionais, que não tem nenhuma compatibilidade com a lógica constitucional de divisão de poderes, divisão de funções, que vai contra o princípio fundamental do planejamento, do orçamento público, da unicidade do orçamento, da impessoalidade, da isonomia. Assim, a gente poderia fazer uma lista de uns 30 princípios que estariam aí ofendidos por essa prática tão absurda e tão naturalizada hoje das emendas parlamentares. Lembro que a gente está falando de 62 bi, não é troquinho, sabe? E, de repente, o Supremo fica lá reafirmando o óbvio. É como se mandasse uma cartinha: olha, a Constituição Federal está em vigor desde 1988 e a gente tem que observar o que está ali escrito, tá bom? É absurdo. E essas determinações são reiteradamente simplesmente ignoradas, poucos resultados a respeito disso. A transparência, imagina quantas vezes se fala em transparência e rastreabilidade, e causa mais espécie ainda quando a gente para pensar no momento de evolução tecnológica em que estamos. Não dá mais para sustentar que a gente não tem tecnologia para isso, que a gente não tem um sistema que seja capaz de cobrir esses repasses, porque o Brasil é muito grande, são muitos municípios. Isso não faz o menor sentido. Isso é claramente um cenário de interesse de manutenção do status quo, de interesse de manutenção no que a gente tem hoje. Mesma questão, esse escândalo do Estado de São Paulo, dos tributos, do CMS. A gente teve aqui no município de São Paulo também a máfia do ISS, e rotineiramente, isso é cíclico. É a máfia do INSS, é a máfia do ISS, é a máfia do ICMS. De tempos em tempos a gente vê isso acontecendo. E vê isso acontecendo por quê? Qual é a dificuldade de substituir o controle de pessoas que são humanas, são falíveis, que são suscetíveis a desejos e interesses próprios, por máquinas que são programadas para travar, para criar ferramentas efetivas e perenes de controle?
né? Então, parece que realmente existe uma resistência na mudança da forma de controle para que o controle possa ser, continuar sendo exercício quando é conveniente. Né? E as pessoas que têm ali algum nível de trânsito, que conseguem se relacionar, ter um grau de gerência maior nas instituições públicas, que elas possam continuar agindo livremente, que, aliás, é uma estratégia que perpassa todos os nossos temas aqui tratados hoje, né? Então, a gente vê que é realmente uma estratégia de ação público-privada ou de interação público-privada, para falar num português bonitinho, né? Nessas estratégias criminosas que a gente assiste sendo praticadas tão corriqueiramente no nosso país, infelizmente. E a doutora já falou dos 68 bilhões. Nós temos que lembrar, amigos, que supera o orçamento de 20 estados brasileiros. É um absurdo enorme. E, mas vamos caminhando então para um encerramento que eu quero, antes de você perceber, eu quero que você receba a mensagem final de cada um dos participantes desse debate, tá? Porque eu vou pedir que cada um use, no máximo, por favor, 2 minutos, em função do nosso tempo, mas que, ao se despedir, também deixe uma mensagem de como superarmos isso. Né? Qual é a mensagem que nós deixamos positiva para todo mundo? E eu vou começar pelo doutor Irapuã. Por favor, que o senhor faça a sua mensagem. Antônio, então, novamente, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui debatendo e aprendendo com tantas pessoas ilustres. E essa sua pergunta é uma pergunta que eu sempre faço, né? Seu pedido é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, diante de tantas coisas que vêm acontecendo, que acabam desanimando a gente. E por um acaso eu coloquei isso na minha coluna que está indo para o Globo na segunda-feira. E que eu falo um pouco, né, dessa coisa do escândalo do Master e essa que muita gente tem chamado da crise de reputacional, a crise reputacional dos poderes e tudo. E aí o Alexandre estava naquele evento, né, que eu falei assim, a gente nunca confiou nas instituições, então não tem crise, é mais do mesmo, né? E aí fica assim, mas beleza, e qual é a saída, né, para isso tudo? O que eu falo é o seguinte: isso sempre aconteceu no Brasil, mas era muito pouco explorado, era muito pouco divulgado, né? Ainda que as pessoas tenham ido presas e depois sejam soltas, né, como o Alexandre trouxe, pela primeira vez elas estão indo presas, sabe? Então, assim, a mudança ela não vai ser de uma hora para outra, mas ela já está acontecendo. Então, esses escândalos todos que têm acontecido e que têm vindo à tona cada vez mais, eu vejo muito como uma coisa de uma limpeza. Pode ser uma coisa assim de um pensamento desejável, pode ser, mas é preferível pensar com um copo meio cheio, no sentido de que para você limpar, para você combater a doença, você tem que vê-la, tem que enxergar a sua extensão e a sua profundidade. Então, esses escândalos todos, todos esses problemas que a gente tem discutido, na verdade, é uma forma da gente enxergar finalmente o tamanho desse problema e poder ir combatendo. Então, em vez de sempre ter sido feito às escuras, hoje essas coisas têm sido trazidas à luz e a gente pode combater mais e melhor. Então, o convite que eu faço é esse. Vamos tentar enxergar isso como uma espécie de estamos finalmente avançando, ainda que pouco, mas estamos avançando e enxergando esses problemas cada vez mais. Excelente, doutor Irapuã. E agora eu peço para o doutor Alexandre Arroso também, em 2 minutos, doutor, a despedida e a sua mensagem a quem nos acompanha. Bem, mais uma vez, agradeço a oportunidade, é sempre muito estimulante conversar aqui no canal INAC, sempre pessoas de altíssimo nível, conversas de altíssimo nível, do que eu costumo falar de honestidade intelectual, com muito respeito, muita consideração, enfim. Quanto à sua pergunta e ao encontro do que o Irapuã falou, eu não posso deixar de pensar em resiliência, mas a resiliência no sentido de se manter firme na tentativa de mudanças, de encontro de pessoas de bem,
empenho de pessoas de bem, da sociedade civil, para, uma vez unida a sociedade civil, e tem tantas entidades importantes nesse sentido, neutralizarem as pessoas ou essas entidades que não andam bem, e, por outro lado, também mostrarem que o povo não é mais como antigamente, os cidadãos não são mais, eles estão atentos e dispostos, sim, dentro da legalidade sempre, né, da Constituição sempre, é o que fizeram na reitoria da USP há pouco tempo, e na São Francisco também há pouco tempo, dentro da legalidade pura, da Constituição pura, também fizeram lá 8 de janeiro, né, não posso deixar de falar, mas unidas as pessoas de bem, as entidades de bem, sérias para enfrentar isso e pensando, sim, é importante o que o Irapuan falou, o copo cheio, mas a gente não pode ficar apenas pensando no positivo e a gente sempre pode chegar a mais e à frente é o papel das pessoas como nós aqui. Perfeito. E agora, então, vamos para a doutora Laura Barros, por favor, também nos seus 2 minutos, doutora Laura, a sua mensagem final a quem nos acompanha. Bom, primeiro eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite, sempre um prazer enorme ouvir meus colegas aqui, a gente amadurece muito, sai um pouco mais esperançoso, também queria agradecer em especial o Urapuã, me deu um alento, né? Porque realmente tá difícil manter a sanidade mental ultimamente para quem acompanha enlouquecidamente todos os acontecimentos aí do nosso país. Mas eu não posso deixar de marcar uma vez mais a importância que eu vejo da sociedade civil nesse processo todo. Infelizmente, no meu modo de ver, as instituições, não diria falidas, mas estão muito comprometidas. A gente tem instituições muito respeitáveis e que funcionam muito bem no nosso país, mas a gente tem uma grande parte delas que realmente está passando uma mensagem de absoluta falta de confiança para toda a sociedade. E se a gente for ficar esperando que o jogo de freios e contrapesos constitucionalmente desenhados garanta a normalidade democrática do nosso país, eu acho que a gente vai ter cada vez mais sérios problemas nesse sentido. Então, o cidadão brasileiro, somos nós aqui que precisamos tomar a sua consciência do nosso papel de cobrar, de acompanhar, de estarmos sempre atentos. Vale lembrar que muitas conquistas vieram da própria iniciativa da sociedade civil, a própria discussão das emendas parlamentares, a questão dos penduricalhos estão aí para não nos deixar mentir, a questão, a resistência que se teve àquele projeto que pretendia equiparar o aborto ao homicídio. Então, existem muitos resultados positivos decorrentes da mobilização da sociedade civil. E mais que nunca é preciso que estejamos atentos e lembrando que estamos num ano eleitoral. E mais que isso, um ano de eleições para o legislativo. Né? Normalmente as pessoas tendem a jogar o foco excessivamente, no meu modo de ver, no executivo e deixam meio que para segundo plano a escolha dos seus representantes que farão as leis pelas quais seremos regidos. Então, eu deixo aqui meu apelo para que a gente tenha um especial cuidado na escolha dos nossos representantes no legislativo. Exatamente, amigos. E agora que estamos chegando ao fim de mais uma edição aí do canal INAC, reforçamos que as inscrições para o 6º Prêmio de Integridade do INAC, do Instituto Nossa Anticorrupção, seguem abertas até o dia 26 de maio. A iniciativa reconhece e valoriza ações, projetos e profissionais que se destacam pelo compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade, fortalecendo a cultura da integridade em nossa sociedade, que é o objetivo de todos nós aqui. E nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, anotem aí: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte e na cultura, e deu certo. É uma excelente oportunidade para dar visibilidade a iniciativas inspiradoras e fortalecer a cultura da integridade em nossa sociedade. Para mais informações, regulamento, inscrições, acesse nosso site www.prêmioinaccorrupção.com.br.
Prêmio INAC de Integridade, tudo junto.com.br. E aí, amigos e amigas que participaram, vocês, ao estarem conosco, estão participando do programa. Até a semana que vem.